Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET e 19 da BTV e também nas plataformas disponíveis aí da internet através da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau. No programa de hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência, a nova Previdência, como o governo federal tem chamado. A gente convidou para bater um papo aqui no estúdio da TVL com você, telespectador, a doutora Vanessa Sens-Requelber, que é, inclusive, advogada, obviamente, mas coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção aqui de Blumenau. Doutora Vanessa, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e estou à disposição da TVL para prestar os esclarecimentos que estiveram ao meu alcance. Vai ser uma análise profunda aí do Congresso Nacional sobre o tema, mas já é bom a gente explicar aí para as pessoas, enfim, quem pensa em se aposentar, quem ainda não é aposentado, o que pode acontecer, porque tem muita coisa aí para a gente entender, né, doutora? Mas como é que a gente podia iniciar aqui a nossa conversa? O que muda principalmente? Qual é o que mais está pegando, na opinião também da senhora, dessa reforma? A primeira coisa, Rodrigo, que eu tenho que chamar a atenção é que os nossos telespectadores têm que ficar atentos ao máximo de tempo que cada um tem. Por que eu destaco? Porque se você tem a realidade do tempo de contribuição efetivamente organizada, você pode ser enquadrado em diferentes opções. Então, por exemplo, se você tem atividade rural, busque atividade rural. Se você tem atividade como insalubridade no exercício dos seus vínculos laborais, busque também. Tendo esse material em mãos, você pode até vir a se aposentar na regra em vigência, né? Lembrando que o texto que nós temos, ele vai passar por uma avaliação tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, né? Ele tem votação diferenciada, porque nós estamos tratando de uma emenda constitucional, e por essa razão a pessoa ainda tem tempo hábil. O nosso segurado, né, o nosso telespectador, ele tem tempo hábil. É claro, eu não digo que a pessoa pode deixar isso para o segundo semestre, não. Eu recomendo que comece a tomar essas providências o quanto antes, não de uma forma desesperada, mas buscando colocar isso como prioridade, para que o seu cenário fique mais claro. Tá? O que mais a gente pode perceber dessa mudança aí, doutora, é a questão da idade mínima e de não se aposentar mais pelo tempo de contribuição, que hoje em dia tem essa forma, você pode se aposentar por um determinado período já de contribuição. Isso mudaria nessa proposta nova aí do governo. Mas tem outros pontos que é importante a gente explicar, mas acho que é interessante falar para o telespectador, eu queria que a doutora explicasse aqui bem certinho, como é que é hoje e como é que ficaria com essa proposta, com as mudanças que estão se desenhando aí, doutora. Certo. Hoje a mulher se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição. Ninguém olha a idade dela, tá? Sim. Da mesma forma, o homem é com 35 anos de tempo de contribuição. Não se pergunta a idade. Tendo essas contribuições, você pode fazer o requerimento da Previdência e vai ser aprovado, certo? Sim. Qual é o impacto da idade, no caso do que temos hoje em vigência? É o fator previdenciário, tá? Então, quando a emenda constitucional ela quer evitar essa aposentadoria, ela quer o quê? Ela quer colocar com uma idade mínima a possibilidade de você alcançar um valor melhor, mas contribuindo na prática mais. Nós vamos ter aí 3 opções como transição, períodos de transição. Quais são esses 3 pontos para a gente explicar isso, aí para o até peguei as minhas anotações aqui. Por exemplo, nós temos a primeira delas que é a soma do tempo com a idade. Então vamos ver. Hoje uma mulher tem 30 anos de tempo de contribuição. E ela tem 56 anos de idade, por exemplo. Então, nós teríamos a soma 86 pontos hoje. O homem, ele teria, então, 35 anos de contribuição e 61 anos, tá? O que eu quero dizer com isso? Somando, nós temos 86 para mulheres, 96 para homens. Com esses índices, somando a idade e o tempo de contribuição para esse grupo de pessoas, eles teriam o valor praticamente quase que o integral, que a gente diz. 100% do que ganha recebendo de aposentadoria. Isso, praticamente 100%, tá? Essa é a regra vigente, atual, né? A vigente. Que é a da pontuação, né? Exatamente. Então, quem estiver nesses patamares vai conseguir alcançar o benefício, né?
Tanto é que, logo posteriormente, a gente tem a regra de transição. Essa regra, desculpa te interromper, doutora, Sim, valeria para a proposta da reforma da nova Previdência ou não? Ela vale ainda, tá? Aí a regra de transição ela já vai pegar o seguinte. Eu não tenho 30 anos, eu tenho 29 anos. Então, ela vai ter que completar, além do 1 ano que ela precisava, mais 6 meses. Ela vai ter um pedágio, que a gente chama, para atingir financeiramente as mesmas condições de quem já teria 86 agora, tá? Isso já faz parte das regras de transição. Isso, nas regras de transição, tá? A outra possibilidade, eu tenho uma pessoa que trabalha, por exemplo, 15 anos, né, no mínimo 15 anos, e ela só precisaria completar o requisito, idade. A mulher 60 e o homem 65. Que faz parte da reforma, que é a idade mínima ali para se aposentar, né? Não, na verdade, a idade, hoje, vamos por aposentadoria por idade, você tem 60 anos a mulher e 65 o homem, tá? Sim. O que vai acontecer? Se você não tiver os 15 anos, você vai começar a perseguir também o que falta, e aí vai dar esse 50%. Então, o que a gente observa é que, por isso que eu digo, busque o máximo de tempo, né? No caso da aposentadoria por idade, tem que ser efetivamente 15 anos de tempo de contribuição. Que é o mínimo, né? Que é o mínimo, tá? Mas eles já vão aumentar isso para 20. Então, se você não tem esses requisitos agora, você vai começar a persegui-los. Então, você vai ter que aumentar, né, no caso ali do tempo, você vai ter que ter 50% a mais, até atingir a idade. Quando é aposentadoria por idade, você tem que encontrar os dois requisitos, idade e tempo mínimo, que eles já querem mudar de 15 para 20. Agora, com a nova reforma aí que está no Congresso, doutora, e pode ser aprovada aí em breve, quem sabe, não tem um prazo, né, doutora, ainda não se fala em prazos lá no Congresso, na Câmara e no Senado, porque é uma reforma muito importante para as pessoas, né? Vai impactar com todo mundo aí, né, praticamente, né? Isso, vai impactar, só que a gente tem que ter como toda negociação, nós temos que ter o cuidado para não sermos, assim, restritivos o suficiente para dizer assim, não, está tudo errado. Não, a reforma tem, no seu contexto, alguns pontos que até irão beneficiar. Claro, olhando-se a contrapartida, o outro lado, nós temos muito mais alterações desfavoráveis do que favoráveis, né? Uma delas, que eu até olho com certa ressalva, é o fato de que ações pertinentes a acidente de trabalho deixam de tramitar na Justiça Estadual para passar para a Justiça Federal. Então, isso porque a Justiça Federal, em tese, ela é mais célere, porque ela tem um número menor de ações para trabalhar. Mas eu não sei se ela vai conseguir dar conta do mesmo volume, e também a gente usa uma expressão que é a máquina de moer direitos, né? Que é quando o judiciário, às vezes, pelo volume de ações, acaba dando as mesmas decisões para casos diferentes. Então, a gente olha isso com uma certa reserva, mas, por um lado, a Justiça Federal tem condições mais céleres de processamento, né? Outra coisa que eu não posso deixar passar, voltando no que a gente estava falando ali nas regras de transição, é que existe a possibilidade da regra de transição quando a mulher tem 56 anos e o homem 61. Ela também preenche ali. Aí é uma forma, a gente usa a expressão transição com idade mínima, que é o que eles estão comentando, né? Então, cada caso, só para não deixar passar, cada caso desses que trata do tempo de contribuição, é importante a pessoa ter em mãos, efetivamente, quanto tempo eu tenho. Vou lhe trazer um resultado da prática, né? Nós temos casos de pessoas que têm tempo como menor aprendiz, ou que tinham ensino técnico. Esse tempo vale para a aposentadoria, desde que a escola a qual ele prestou o serviço, né, emita uma declaração, uma certidão, eu vou lhe trazer um caso. Mesmo que não tenha contribuído na época, a doutora trabalhou nesse sistema, mas não contribuiu ao INSS, e aí? Ele conta como tempo de trabalho. Conta como tempo. Vou lhe trazer um exemplo prático. Meu pai fez a escola agrícola à época, né? Ele é formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, mas ele fez o colégio agrícola Manuel Ribas lá em Ponta Grossa. Esse tempo dele, num primeiro momento, não foi aceito pela Previdência Social, justamente porque não tinha a contribuição. Porém, foi demonstrado e está na legislação que o tempo que você faz em escola técnica, que tem o pagamento de bolsa
né? À época, meu pai recebia um valor para justamente fazer frente aos seus estudos, enfim. Então, esse tempo ele pode contar sim para a aposentadoria. Então, muitas vezes as pessoas têm tempos que podem ser adicionados e desconhecem, né? Agora, se você me perguntar assim, certo, Vanessa, e aí o estudante, aquele estagiário... Que tem muitos, né? Que fazem tem muitos, estágio, a gente geralmente faz, né? Direito, especialmente, que é a sua área, né, doutora? Foi, no início da carreira. Por exemplo, na época em que eu fui estagiária, eu não tive essa contribuição por desconhecimento. Realmente foi desconhecimento. Porque a legislação previdenciária ela tem tomado uma publicidade muito maior agora, né? Então, o que eu digo para os meus alunos na graduação? Se alguém está aqui estagiando, por favor, faça o recolhimento da contribuição previdenciária na qualidade de segurado facultativo. Da mesma forma, toda e qualquer pessoa, a partir dos 16 anos, já pode contribuir. Tá? Isso teria feito toda a diferença, por exemplo, na minha contagem. Então, são informações que fazem a diferença. Mas eu não posso recolher retroativamente. Esse é o detalhe. Então, mesmo que eu tenha como comprovar que eu fui estagiária, eu não posso recolher de forma retroativa. Por quê? Porque eu era segurada facultativa. Quando você é segurado obrigatório, você tem essa liberalidade. Você está autorizado pelo sistema. Entendi, doutora. Então, vamos lá. Repetindo, idade mínima, depois só da transição, uma dúvida que eu tenho, que talvez os telespectadores tenham. Só depois da transição equivaleria dos 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, aí se aposentando sem o tempo mínimo de contribuição, ou pelo tempo de contribuição, só depois da transição que valeria essa regra ou não? Não, ela já começa a contar. Ela já começa a contar. Aí, com as regras de transição. Exatamente. Lembrando, é porque, na verdade, você vai ofertar 3 possibilidades, né? No primeiro momento, você vai ter, falta pouco tempo para eu me aposentar. Não tenho essa idade, estou longe, estou com 48, estou com 50. Então, você vai cumprir o pedágio, que é 50% do tempo que falta, aí não tem idade mínima, você atinge os critérios. Agora, se você tiver a possibilidade, não, eu estou com 54 anos e ainda não tenho os 30 anos. Então, se você continuar a contribuir, você vai alcançar o que é necessário ali nas outras 2 opções. Todos são casos concretos, você tem que colocar, literalmente fazer um planejamento. Algo que não é muito incentivado no nosso país, né? Nós não temos por hábito fazer o planejamento previdenciário. Agora é o momento, porque nós temos resultados práticos de que o resultado da aposentadoria hoje ele é ruim, mas na regra nova ele vai ficar pior. Então, até isso a gente tem que planejar, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu vou esperar porque vai melhorar. Não vai. Sim, tendência é piorar. A tendência é piorar. O próprio presidente da República foi para a rede, né, de televisão nacional semana passada e disse, vai ser uma coisa que todos vamos ter que abrir mão de muita coisa, ou sim, perder em algum lugar para um bem maior, que é para o governo justifica que é a sustentabilidade, né, financeira da Previdência, enfim. E há advogados que dizem que não é bem isso, doutora. Não sei qual é o teu posicionamento. Não é nem só advogados, são especialistas, inclusive economistas, pessoas ligadas à área tributária, quem realmente estuda a Previdência e observa os dados da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores. Nós tivemos uma CPI da Previdência que foi silenciosamente omitida das redes, por quê? Da mídia no todo, por quê? Porque ficou claro que não há déficit da Previdência, é que há muitos interesses envolvidos nesta reforma da Previdência. Por exemplo, os servidores públicos poderão ter os seus regimes, digamos assim, organizados e devidamente com gestores da iniciativa privada. Então, assim, há interesse de muitas pessoas assumir o regime de determinado, de um determinado serviço público. Então, eles têm, não é só do serviço público também, da própria Previdência Complementar. Então, há um interesse em assumir digamos, tomar as rédeas desse tipo de planejamento previdenciário. Né? É um lucro certo. Né? Outra coisa que eu não quero deixar passar. Quando eu escuto as pessoas dizerem assim, eu tenho interesse em me aposentar com mais idade, porque daí com a expectativa de vida eu vou ter um retorno maior. Gente, em 2024, nós já vamos ter uma reavaliação do IBGE. Vai aumentar a idade, né? Vai aumentar a idade, é o famoso gatilho. O que significa isso?
Hoje, nós estamos falando, né, até eu digo que é uma cortina de fumaça, em 62 e 65. Em 2024, nós já vamos estar falando talvez de 65 e 68. Então, nós temos que ter muito cuidado em todos os pontos que estão sendo explorados para que eles não se tornem suscetíveis a leis complementares. Que aí, na calada da noite, isso tudo é aprovado. Por que a gente está tendo, pelo menos, o mínimo de debate agora? Porque trata-se de uma emenda constitucional. Nós temos uma votação diferenciada, né? Tanto é que os magistrados, né, e o Ministério Público estão fazendo um dossiê pelas ofensas que estão ocorrendo a dispositivos, né, legais, institucionais, enfim, porque realmente há uma série de conquistas já consagradas que estão sendo negligenciadas. Então, não são somente os advogados, né, os próprios magistrados e o Ministério Público. Um desses pontos, né, doutora Vanessa, é a questão do aposentado, né? Que hoje, se aprovar essa reforma, essa nova previdência no Congresso, quem é aposentado, né, e ganha, né, o seu salário, enfim, quando for demitido, né, da empresa, está trabalhando apesar de estar aposentado, não vai ganhar a multa do Fundo de Garantia e tudo mais. Perde essa questão, né, doutora? É o que está na reforma, né? O projeto, né, a emenda constitucional prevê essa possibilidade. Aí tem muitos nessa situação, desculpa até interromper. Muita gente que trabalha sendo aposentado porque tem, claro, jovem de 45, 50 anos. E não é de hoje. Quando nós tivemos o governo do FHC, né, do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele deixou bem claro, os aposentados terão um aumento de acordo com os índices apontados pelo governo federal e o salário mínimo vai ser orientado pelo custo de vida. Tudo bem. Qual foi a consequência natural disso? O custo de vida foi elevando e as aposentadorias não conseguiram acompanhar. Obrigatoriamente, aquele que conseguia viver só da aposentadoria passou a trabalhar. Então, não é muito distante essa realidade. E não é de hoje que a gente vem colocando, né, porque esse entendimento, essa aplicação da legislação, ela se mantém, que as pessoas não conseguem mais viver da aposentadoria, não tem como fazer isso. Né? Ela é um suporte, ela é um alento, mas não dá para dizer um grupo familiar todo mantido só pela aposentadoria está complicado. Então, o que aconteceu? As pessoas voltaram ao mercado de trabalho, né, independentemente do salário que conseguiram oferir, mas estão se projetando para ter essas verbas, né? Então, elas se preocupam, não, eu vou ter a rescisão, enfim, claro, não vai ganhar seguro-desemprego, porque já é aposentada, mas a multa é devida, né? Queria tocar em dois pontos importantes aqui da nova Previdência, doutora, que é a questão do valor, que a senhora já explicou um pouquinho antes, né? Que, claro, obviamente você vai trabalhar mais, a tendência é não ter o fator previdenciário, você vai ganhar mais como aposentado, pelo menos é a lógica, né, que se tem. E está previsto, ali tem uma tabela e tudo mais, agora tem a questão da mudança na alíquota da contribuição também, né? Queria que a senhora desenhasse um pouquinho essas alterações aí para o nosso telespectador. Antes de trazer as alíquotas, eu gostaria de destacar que o cálculo atual, ele pega 80% das melhores contribuições desde julho de 94. Quando nós pegamos desde julho de 94, nós eliminamos 20% dos valores mais baixos, ou seja, você tem a possibilidade de aumentar a tua média. Na proposta da emenda, esses 20% não serão descontados. Por isso que o cálculo hoje tem um acréscimo, geralmente, vamos supor, se alguém iria receber o teto da Previdência, que está aí na casa de R$ 5.830, se eu não me engano, se alguém teria esse teto, ou se na proposta da reforma ele já cairia para R$ 5.400. Então, por quê? Porque essa média, esses 20%, irão entrar em todo o cálculo, né? Então, isso já é uma diferença entre o cálculo atual e o futuro. Então, nós não serão eliminados os 20% menores. Mas para chegar a 100% do pagamento, teria que contribuir 40 anos. 40 anos. 40 anos no mínimo para ganhar 100% do que você recebe de salário na aposentadoria, levando em conta o teto, né? Exatamente. A aposentadoria não é maior do que 5 mil e pouco, né, doutora? Exatamente. E aí tem um outro detalhe. Você vai perseguindo, né? Nós vamos ter aumento da expectativa de vida, porque isso inevitavelmente deve acontecer. Aí você vai perseguindo, dificilmente você vai alcançando. Só quando chegar aos 40 anos, realmente, né? Que nós vamos chegar lá. Quando você me perguntou das alíquotas, isso é interessante, porque existe até a possibilidade de você ter um desconto de alíquota menor do que o que você paga.
mas também aquele que tem um rendimento maior vai ter que contribuir com mais. Vai ser obrigatório Vai isso? ser obrigatório, sim, porque até eu vinha comentando com alguns colegas sobre isso. O nosso país, ele não tem essa cultura previdenciária. Então, muitas pessoas têm o entendimento de que contribuir para o regime geral, por exemplo, né, porque os outros regimes você tem que ser concursado, né, o servidor público, por exemplo, regime próprio. Mas as pessoas têm essa cultura de que é opcional, quando em verdade não é. Se você exerce uma atividade remunerada, você tem que contribuir para a Previdência na proporção dos teus rendimentos. Então, por exemplo, aquela pessoa que vende pipoca, ela tem que contribuir para a Previdência. Não é porque o rendimento dela talvez não seja o mesmo todo mês ou tenha oscilações que ele não vai. Não, ele vai ter que contribuir. Então, as pessoas têm que entender que não é opcional, é obrigatório. E pode chegar a quantos por cento, doutora? Tem um máximo, um teto, 15%, 20%, não sei? Sim, eles estão trabalhando. Por exemplo, ó, as diferenças nas faixas, elas iriam das alíquotas de 7,5% até 11,68%. 11, então, hoje nós temos aí na casa de 8 a 11%. Né? Então, algumas categorias iriam contribuir com menos, mas também as outras iriam contribuir com mais. E eu destaco essa questão da obrigatoriedade do regime geral, porque muitas pessoas têm dito assim como saída, né, como estratégia, eu vou adotar um plano de previdência privada. Se você conseguir honrar os seus compromissos do regime geral e ainda adotar uma previdência privada, excelente, ótimo, que bom, uma previdência complementar, excelente. Mas lembre-se que os seus compromissos com o regime geral existem, né? E aí as pessoas dizem, mas quem é que vai controlar as minhas despesas, né? Eu vou dar algumas ideias, né? Por exemplo, as pessoas não se atentam de que você tem a declaração de imposto de renda, movimentação bancária, o valor de cartão de crédito, né? Alguns hábitos que a gente ouve das pessoas e atende no dia a dia, né? Por exemplo, uma pessoa muito próxima a mim, ela tem o hábito, ela tem uma conta bancária e todo mundo da família dela utiliza o cartão dela, porque fica melhor para eles ter uma pessoa só do que várias, né? Enfim, eu disse, olha, daqui a pouco vão questionar as tuas entradas, porque como é que você tem um cartão que emite aí R$5.000 por mês e a tua entrada aí é só de 1.200? Da onde vem o resto? Então, pequenos detalhes estão passando desapercebido e nós temos que ficar atentos, porque isso tudo está sendo confrontado. Então, o regime geral, ele vai sair daquela posição de que as pessoas não eram controladas, enfim, eles vão ser monitoradas com toda certeza. Tanto é que uma série de categorias já estão já estão recebendo notificações para prestar esclarecimentos à Receita Federal, começando com dentistas, vão passar por médicos e depois advogados. Só para você ter uma ideia, na nossa região aqui, já foram notificados a se apresentar e a apresentar esclarecimentos quanto à movimentação bancária de imposto de renda e a contribuição previdenciária. Mas vai seguir, então, uma tabela, vai dependendo Quantas do salário... Entradas, exato. Não só o salário, as entradas, a tua movimentação financeira... eles vão verificar, porque você vai ter que justificar. Vai valer para a tua contribuição do regime geral. Exatamente. Muito bem, então essa é uma outra alteração. Benefícios, doutora Vanessa, pensões, né, outras questões aí que a Previdência Social acaba bancando, né, para as pessoas aí que contribuem. Vai mudar alguma coisa? O que prevê a nova Previdência? Vai. Assim, no caso da aposentadoria por invalidez, a gente teve uma mudança importante, né? A aposentadoria por invalidez, ela hoje recebe, né, o segurado, ele recebe 100% do valor de salário de benefício, independentemente do problema. Se for do trabalho ou se for de alguma patologia extrema, né, um problema psicológico, neurológico, ele vai ganhar 100%. Porém, a partir da emenda constitucional, nós sofremos com outra situação. Só vai ter direito a 100% se aquela patologia estiver relacionada ao trabalho. Se ela não tiver, será 60% do valor, mais 2% a cada 12 meses, se eu não me engano, 12 meses de contribuição. Tá? Então, isso já muda drasticamente, além dos 20 anos, né, a cada 12 meses. Então, se a pessoa tem 24 anos de contribuição, ela terá 60%, né? Mas nós temos ali, eu falei para ti no exemplo 2%, agora, né?
2% a cada, tem 6% a mais, tá? Então, essa será, 6 não, 8. 8. Então, a cada um ano, 2%. Então, se ela tem 24 anos, 8% a mais. Então, ela teria direito a 68%. Isso realmente é lamentável. Por quê? Porque ninguém escolhe por qual razão vai ficar ruim ou o que ocasionou. Pode ser algo não do trabalho. Né? Exato, e que a pessoa foi, infelizmente, acometida, né? Um AVC ou alguma coisa do gênero, né? Que impossibilita uma doença genética que vem aparecer agora. E eu lhe pergunto, quando a gente faz a contribuição previdenciária, nos é questionado, olha, se você quiser contribuir, se você quiser ter proteção para alguma enfermidade oriunda do trabalho, é tanto a tua contribuição. Agora, se você não quer, ela é menor. Esse é o problema, Rodrigo. Não há uma diferenciação, para variar, a nossa contribuição, ela é muito bem-vinda pelo governo federal, mas na contrapartida, ela começa, opa, agora eu não posso te atender na sua plenitude. Não há opcionais, né, doutora? Isso. Eu vou te atender em parte. O que é errado é mudar as regras do jogo no segundo tempo, né? Então, você entra para o sistema pensando, não, eu vou pactuar, eu vou concordar, eu vou aderir, porque as regras são essas. Agora, eles nos surpreendem com isso. E como eu disse, a gente não sabe a ideia que pode ter enfermidade, né? Então, o que for do trabalho terá direito a 100%. O que não for, será 60% mais 2%, mais 2% a cada ano. Isso. Entendi, doutora. E sobre... Pensão por morte. Pensão por morte. Essa foi a pensão por acidente de trabalho, enfim, acidente, na verdade, né? Se for acidente, a pensão por morte do acidente de trabalho, a pessoa ganha 100%. Sim. Se não é acidente... Se não for... Afastado por qualquer motivo de doença, né? Não, afastado por qualquer tipo de doença será os 60%, tá? No caso da pensão por morte, uma alteração significativa aí também. Nós teremos o valor de 50% para o dependente que ficar, mais 10% para outros novos dependentes. Então, um casal, vamos supor, infelizmente veio a faltar o marido. Essa senhora, essa pessoa, né? Essa pessoa terá direito a 50% se eles tiveram 2 filhos, mais 10 de cada um, tá? Um total aí de 70%. Por que é injusto? Porque a família, né? A unidade familiar, ela acaba formando uma expectativa, digamos assim, um nível de vida, acaba se permitindo trabalhando justamente com 2 entradas. E na ausência da outra pessoa, ela tem que manter, porque ela já está honrando o compromisso, quer seja com escola, quer seja com plano de saúde. Então, o que vai acontecer? Quem não tem, quem vir a ter o seu cônjuge, enfim, vir a faltar, ela vai sofrer um impacto com certeza. É claro, se você me perguntar assim, certo, Vanessa, mas daí, se nós tivermos, vamos supor, um casal, né? Um casal que tenha, cada um receba um salário mínimo, um exemplo que a gente comentou hoje, lá no nosso escritório, cada um receba um salário mínimo. O impacto ali não vai existir. Por quê? Porque cada um vai permanecer com um salário mínimo de aposentadoria e de pensão, porque nós temos ali também um percentual para o valor que vai ficar do outro. Vou tentar ser um pouco mais claro. Se você tem um salário mínimo, não vai ter distinção. A pessoa que ficar continuará recebendo o salário mínimo. Agora, se você tiver assim, uma pessoa que está aposentada ganhando um salário mínimo, mas o marido dela, o companheiro, ganhava R$3.000. O que ela vai fazer? Ela vai optar pelo valor mais alto, que é o de R$3.000, e vai ter um valor proporcional desse salário mínimo. Tá? Então, tudo isso vai ser observado. Nós entendemos que isso é algo totalmente ilegal. Por quê? Porque a fonte é diversa. Quando nós temos 2 pessoas aposentadas, as 2 contribuíram. Quando você tem a pensão, é da contribuição da outra, né? Eu sempre insisti isso nas aulas para que os meus alunos não confundissem, né? E agora eu estou me vendo numa situação bem delicada, porque o governo federal está misturando. E é injusto, porque você tem uma série de pessoas que contribuíram para 2 sistemas e que aí vão ter que optar entre um e outro. E o que vai ser feito das contribuições que você fez o planejamento durante toda uma vida? Por que um percentual, se você teve o recolhimento na íntegra, né? Entendo que é injusto.
Então vai ter impacto forte aí na pensão Vai. minimamente. Agora que é um monte de mudança, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, doutora. Pena. Então encerramos Tem a meia hora do Comunidade, mas ainda tem, eu queria até comentar ainda as diferenciações dos policiais, Sim. professores, também Sim. tem servidor público, né? Sim, Tem sim. especificidades de cada área. Não vai dar tempo aqui, mas numa outra oportunidade, quem sabe a doutora volta aqui para a gente voltar a falar do assunto, até quando tiver mais adiantado aí o debate lá no Congresso Nacional. Eu quero convidar mais uma vez a doutora para vir Com aqui certeza. no Comunidade. Eu fico à disposição e, é claro, tem muito mais coisa, né? É como eu disse, até nós que trabalhamos com esse segmento, nas entrelinhas, vamos encontrando, vamos observando, né? Até eu comentei com você que na disposição legal, na emenda constitucional, nós temos a menção de que é 50% para a pensão por morte e no material de mídia do próprio governo federal aponta 60%. É um erro, certo? Vai ser esclarecido, mas que as pessoas vão receber dessas informações. O que eu tenho que deixar o registro aqui, Rodrigo, é que espaços como esse, né, enfim, e os demais, eles têm que chamar a sociedade tem que estar atenta. Como eu disse, não é uma corrida desesperada, mas é um chamamento de que a hora é agora, não adianta depois chorar, porque vamos chorar todos aos 60 e lá vai tantos anos, né? E para se não falar dos 70, depois vai mudando, né? A idade vai aumentando. Exatamente. Vamos trabalhar mais, não tem jeito, vamos contribuir mais e vamos ver o que vai dar essa história da reforma e da Previdência. Doutora Vanessa, mais uma vez, obrigado pela presença. Agradeço a oportunidade, a nossa subseção de Blumenau também. Obrigado. Doutora Vanessa, que já comentou aqui, é professora universitária, advogada da área da Previdência, né, e é coordenadora já há bastante tempo da Comissão de Direito Previdenciário da subseção da OAB aqui em Blumenau, falando sobre a nova Previdência, né, um debate que está tão em tona aí, né, nas rodas de conversa, enfim, as pessoas querendo saber quanto tempo que vão precisar trabalhar agora para se aposentar, as mudanças, as regras, está tudo no Congresso, né, o Bolsonaro já enviou para lá, o presidente da República, e agora está nas mãos dos deputados e senadores. Vamos continuar acompanhando e eu quero agradecer a sua audiência também aqui no TVL Comunidade. Um forte abraço para você e até a próxima. Continue aqui na TVL de Blumenau. Tchau, tchau.